restritivo na ventilação mecânica, né? Então, o próprio contexto clínico já vai interferir para ele ter aí um derrame pleural, etc. Mas, se a gente leva ele a uma sobrecarga volêmica, nesse contexto de aumento de permeabilidade vascular, a gente tem diversas consequências. Então, tem o derrame pleural, que é essa arruma de água, né, ali entre a pleura visceral e parietal. Então, vai prejudicar a mecânica pulmonar, vai prejudicar aí a ventilação mecânica também, vai deixar o nosso paciente mais desconfortável, ok? A gente tem a congestão, então lembrar que a própria ventilação mecânica, ela vai contribuir para a ocorrência de edema ali, né? E aí os capilares pulmonares vão sofrer consequência disso, e se o nosso paciente estiver mais hipovolêmico, ele vai ficar mais congesto, então a gente vai ter um aumento aí da presença de líquido no pulmão mesmo, né? E daí isso piora a troca gasosa, né? Piora a relação PO2 e FiO2, e inclusive atrapalha a ação do surfactante, né? Então, a própria congestão, ela contribui também para a ocorrência da telectasia. E aí, vai precisar recrutar o seu paciente, vai ser mais difícil recrutar por conta dessa congestão, né? A complacência fica prejudicada aí também. Então, precisamos ficar atentos em todos esses sentidos, né? E aí, o edema agudo de pulmão, né? Que é uma fase mais complicada dessa congestão, é realmente quando esse paciente está num contexto bem pior, com prejuízo bem maior da relação PO2 e FiO2, é um paciente que acaba evoluindo com essa relação menor que 300, eu não sei se já foi abordada essa parte de índice de oxigenação, mas eu acredito que sim. Então, relação PO2 e FiO2 acaba caindo também, e aí o paciente acaba precisando ficar mais tempo na ventilação mecânica para a gente conseguir recuperar essa relação PO2 e FiO2. É claro que a equipe vai lutar e vai fazer de tudo para ajustar a ventilação para isso, mas a gente tem que entender que se o paciente está hipervolêmico, se o paciente está congesto, vai atrapalhar muito. Então, a gente tem que resolver isso também. Não adianta resolver só a ventilação, acertar o CO2, calcular o CO2 ideal, deixar tudo redondinho, pH bonitinho, porque daqui a pouco ele descompensa de novo, certo? Então, esses contextos acabam contribuindo aí para o maior tempo de ventilação mecânica e, claro, maior risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, além de todos os cuidados... Gente, um beijo, pessoal do Instagram, está acabando o tempo da nossa live, então, continuem assistindo lá no Zoom, peguem o link na página do VM Multiprofissional, mas por aqui acabou e a live não vai ficar salva pelo pessoal aqui do Zoom, tá? Só vai ficar essa partezinha salva aqui no meu Instagram. Um beijo e até a próxima. Beijo, pessoal. Então, gente, a gente vai ter o maior risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, então a gente tem que analisar os outros fatores também, vendo que o nosso paciente está evoluindo com uma ventilação mecânica mais prolongada, a gente vai precisar aí lembrar, né, de protetor gástrico para o nosso paciente, cabeceira elevada, higiene oral com clorexidina, aspiração conforme a necessidade do paciente, enfim, todas as medidas aí preventivas à pneumonia associada à ventilação mecânica. Certo, pessoal? E aí vem a parte bacana para vocês que gostam de monitorização hemodinâmica, né? É só o balanço hídrico que vai me dar essa parte de volemia do paciente? Não, tem várias formas da gente monitorizar isso, certo? Tem uma forma minimamente invasiva, que é que você já sabe, ver a diurese, ver a temperatura, ver nível de consciência, pressão arterial, blá, blá, blá. Toda a monitorização não invasiva que a gente já faz. A minimamente invasiva, que eu vou trazer para vocês, depois explicar mais profundamente, né, sobre ela, que é quando a gente usa o sistema FlowTrack, através da plataforma EV1000. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá, gente? Eu não sou representante da marca, mas é realmente o que vocês vão ver de mais comum mesmo na monitorização minimamente invasiva. E temos a monitorização hemodinâmica invasiva, que é através do catéter de artéria pulmonar, né, o catéter de Swan-Ganz, que vai nos dar aí medidas de pós-carga de ventrículo direito e pré-carga de ventrículo esquerdo, que a monitorização minimamente invasiva não nos traz. Porém, para esse contexto de ajuste de volemia, eu acho mais que suficiente. É uma ferramenta incrível, maravilhosa. E quem tem a oportunidade de utilizar na beira do leito, é incrível, ajuda demais. É claro que a gente precisa estar num contexto em que é aplicável, né, a monitorização minimamente invasiva. A gente vê utilizando um paciente mais consciente, fora da ventilação mecânica, ok, mas o ideal para a gente tomar
medidas que sejam mais assertivas é que o nosso paciente esteja bem sedado, bloqueado, ventilação controlada, sem arritmias, porque com a monitorização minimamente invasiva a gente está vendo contorno de pulso, então se a onda não estiver muito boa, se o paciente tiver arritmia, não vai dar uma leitura fidedigna, né? Então, se o paciente tiver arritmia, por exemplo, a gente não vai conseguir, e claro, precisa de uma leitura de curva perfeita. Então, o catéter tem que estar bem posicionado, o curativo tem que estar bem feito, enfim, não pode estar obstruído. Então, aqui para a parte de monitorização invasiva, a gente vai lembrar, desculpa, monitorização minimamente invasiva. A gente vai lembrar de FlowTrack, EV1000 e PAI. São essas duas coisas que a gente precisa. De acesso vascular, a única coisa que a gente precisa para ter esses dados aqui do nosso paciente é simplesmente um catéter de PAI. Simples. Pode ser aquele gel que o povo passa PAI quando do jeito que dá para a gente fazer medida, desde que o catéter esteja bem alocado, certo? Então, quais são esses parâmetros hemodinâmicos avançados que o sistema FlowTrack nos traz? Débito cardíaco, que é o número em litros por minuto de volume sanguíneo que a gente ejeta do coração, o índice cardíaco, que é o débito cardíaco medido pela superfície corpórea do nosso paciente, ou seja, é a medida indexada do débito cardíaco, certo? O volume sistólico, que é o volume em ml a cada batimento, que eu ejeto do ventrículo, e a variação de volume sistólico, que é a porcentagem de variação desse volume sistólico conforme o ciclo respiratório, ou seja, conforme a alteração das pressões intratorácicas. E quando a gente lembra de alteração de pressão intratorácica, obviamente, eu estou falando das alterações também que a ventilação mecânica traz. Então, esse dispositivo ele é ideal para ser usado com